Para as 23 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E 5 bairros de Manacapuru já sofrem os impactos da cheia do Rio Solimões. Em alguns locais está faltando ponte para os moradores saírem de casa. As águas já invadiram Manacapuru e vêm causando transtornos à população. No bairro de Aparecida, moradores estão com dificuldades para sair de casa. Precisamos da ponte, as crianças precisam para a escola, né? As crianças estão pisando praticamente dentro da lama para ir para a escola. Essa ponte improvisada já foi vocês que fizeram? Foi a gente que fez. Isso aqui foi meu esposo que fez, né? Dona Antônia tem que entrar na água e, com isso, corre o risco de contrair doenças. É contaminada e a minha bota está cheia d'água. Complicado aqui para nós. Porque a gente, meu irmão, a gente é um ser humano, agora a gente vive aqui, né? É o jeito que a gente não tem outro canto para ir, né? A cheia do Rio Solimões atingiu a cota de 18 metros e 80 centímetros e está a 1 metro e 28 centímetros acima que o mesmo período registrado no ano passado. Trafegar nesse trecho da principal avenida de Manacapuru, só mesmo assim, através de pontes. Segundo a Defesa Civil, mais de 7.800 famílias já foram afetadas com a cheia nas áreas urbana e rural. Isso tem nos trazendo um problema em lugares aí na zona rural, tem pontes muito grandes, né? Isso demora tempo, custo, né? E a gente tem ajudado as pessoas, tanto em aluguel social, como dando tábua para que se construa maromba dentro das casas. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Bom dia, Adriane Diniz. Bom dia para todo mundo que te acompanha aí na tela da TV A Crítica. A gente acabou de mostrar aqui no Manhã no Ar a situação da cheia lá no município de Manacapuru, as pontes feitas entre as casas ali para ter algum tipo de deslocamento das pessoas ainda, as marombas nas residências ali para conseguir viver, ainda que meio que corcunda todo mundo, porque a situação fica bastante crítica com essa cheia dos rios e essa situação não atinge apenas municípios da região metropolitana de Manaus. Ao todo, aí, quase todo o estado está precisando de ajuda e 30 já estão em situação de emergência, né? 30 municípios. Exatamente. Manacapuru e Iranduba são os municípios com o maior número de população atingida, né, nesses municípios. Cerca de 20 ou 30 mil pessoas em cada um desses municípios, mas há calhas de rios inteiras que estão atingidas, como no Madeira, como no Alto Juruá, a calha inteira de rios, municípios estão em situação de emergência. O jornal A Crítica traz a lista com esses 30 municípios e ainda há os municípios que estão em situação de alerta. A gente sabe que a cheia começa a atingir os municípios lá no sul do oeste do Amazonas, pelo sul do Amazonas, na nascente sobretudo do Amazonas, Solimões, Madeira, por lá, e os municípios de lá começam a sofrer esse impacto da enchente, mas agora já chegou aqui para a região metropolitana e Baixo Amazonas também já começa a sentir os impactos da enchente. A Defesa Civil tem distribuído kits para essas famílias, kits de ajuda humanitária para as pessoas impactadas. A aposta é num sistema de tratamento de água, no equipamento de tratamento de água, porque, Adriane Diniz, em cidades que ficam submersas ou bairros inteiros, comunidades inteiras que ficam submersas, sobretudo no interior do Amazonas, a grande preocupação é com o sistema de saneamento, porque as famílias ficam totalmente ilhadas, sobretudo na região de várzea, não há terra, não tem como fazer qualquer tipo de tubulação ou qualquer coisa do gênero, e a questão de saúde se torna prioritária para essas comunidades. E Emanuel, parece até um paradoxo, né? Parece totalmente contraditório você dizer que está faltando água no lugar que está com enchente. Mas é justamente a qualidade da água, né? Essas pessoas ficam rodeadas de água, mas não tem água com qualidade, água que você possa beber sem causar problemas. E dependendo do local onde você está, esse problema, que vai ser uma infecção através dessa água, pode resultar numa morte. E por isso há essa necessidade de água potável, né? Quando a gente fala de enchente, talvez a última coisa que se imagine, quem não conhece a realidade a fundo, é que estejam precisando de água no local que já tem tanta água. Só que
não tem mais poço, que é de onde as pessoas tiram geralmente a água. Fica totalmente, a maior parte dessas cidades não tem saneamento, então não tem aquela tubulação que faz o tratamento de água e leva para as casas, principalmente as pessoas que moram em áreas ribeirinhas, né, que moram em aquelas casas de madeira na beira do rio, não chega água encanada. É água de poço, de cacimbas, esse tipo de consumo que é feito. E aí fica inundado, então não tem para onde fugir. Exatamente. A gente tem um exemplo que dá para a gente trazer e explicar bem melhor essa situação, é lá na cidade de Barreirinha, por exemplo, que fica à margem do Paraná do Ramos. É uma cidade que foi edificada numa área de várzea, uma várzea um pouco alta, mas em cheias grandes. A cidade vai para o fundo, ou mais de 70% da cidade fica submersa, as pessoas precisam mesmo sair de casa pisando na água literalmente, ou acontece o que nós vimos aí na reportagem do Erison lá em Manacapuru. As ruas, as pessoas caminham nas ruas, andam nas ruas por meio de pontes. As pontes acabam sendo a forma das pessoas estarem nas ruas, saírem de casa, ter o ir e vir. Acontece, Adriane Diniz, que tudo fica embaixo d'água, todo o sistema de esgoto, os cemitérios da cidade, fica tudo embaixo d'água. E aí as condições de higiene nessas situações, ou seja, a situação de saúde, sem falar também nos outros impactos, Adriane Diniz, em relação à produção rural, sobretudo da área de várzea. A gente tem aqui na região metropolitana, em Iranduba, por exemplo, uma grande produção rural na área de várzea, então está tudo impactado. A própria pecuária aqui na nossa região, a gente depende desse movimento dos rios em relação à utilização dos terrenos de terra firme, dos terrenos de várzea, ou seja, a pecuária é muito afetada, está sendo muito afetada com essa enchente e ainda não parou de encher não, Adriane. Ainda temos aí o mês de junho, a água começa a estabilizar, mas em alguns locais até o fim do mês de junho a água continua a subir, até dar o repique, né, ou o repiquete, como dizem os mais antigos. Que é aquela faz que vai e não vai, né? Aquela descida do rio que você acha que está diminuindo e na verdade ainda não diminuiu, volta a encher. A chuva deve ficar até lá por volta do dia 20 de junho aqui na capital. São 29 municípios já em situação de emergência e 26 em situação de alerta. Agora, Emanuel, eu quero aproveitar a sua participação aqui no Manhã no Ar para parabenizar a sua entrevista. Ontem estava acompanhando o Cidade Alerta e você fazendo a entrevista com o ministro Sérgio Moro, falando sobre essa crise no sistema penitenciário, uma entrevista exclusiva, inclusive. Qual foi a sensação que você teve? Assim, o que deve ser feito agora? O ministro traz a responsabilidade para o Estado ou assume também parte dessa responsabilidade do que está acontecendo? Olha, Adriane, o que me chamou particularmente a atenção, eu imagino que você deva exibir algum trecho dessa entrevista. Vamos, daqui a pouquinho. Daqui a pouco, mas algo que me chamou particularmente a atenção foi a determinação do ministro em que a Polícia Federal faça essa investigação e o próprio ministro admitir que existem indícios de que a ordem possa ter saído de presídios federais, de outros presídios. Então, quando a gente escuta o ministro da Justiça admitindo que isso pode ter acontecido, determinando que sejam dificultadas ou que sejam reestruturadas o sistema de visitas em presídios federais e que a Polícia Federal vai instaurar um inquérito a despeito, ou mesmo que seja feito um inquérito local, porque a gente sabe que a Polícia Estadual, a Polícia Civil, a nossa Polícia Judiciária vai investigar cada uma dessas 55 mortes ocorridas no domingo e na segunda-feira. A despeito disso, o Ministério da Justiça também vai fazer uma investigação por meio da Polícia Federal e me chamou a atenção o objetivo dessa investigação, Adriane, que é levantar o que está por trás dessas mortes, as conexões e as ligações deste crime que se organiza tanto aqui no Estado quanto as ramificações dele em outros estados. Essas investigações podem dar ao Ministério da Segurança Pública bases para a atuação nessa área, não só apenas aqui no estado do Amazonas, mas também para uma atuação mais abrangente em nível nacional e até internacional, porque essa droga está vindo de países vizinhos e o Brasil e a nação precisa se posicionar em relação a isso. A gente precisa que haja, de fato, uma cooperação internacional de combate ao tráfico de drogas. Porque se fica algum tipo de renda ou algum tipo de benefício para a Colômbia, para o Peru, mais embaixo com a Bolívia ou o Paraguai, com os países que fazem fronteiras com o Brasil, se eles são beneficiados de alguma forma
com a produção da droga que está nas ruas de Manaus ou que passa por essa rota que entra aqui pelo estado do Amazonas, para nós aqui o que fica é o prejuízo, o que fica são essa briga entre grupos aí, essa dissidência, porque tem uma nova liderança surgindo que quer enfim, quer assumir o controle desse comércio criminoso que é lucrativo do ponto de vista deles, enfim. Isso chamou a atenção, a minha atenção particularmente, e obviamente, né, aqui a gente aproveita para agradecer o trabalho de equipe, porque eu estive conduzindo a entrevista no Cidade Alerta, mas para aquela entrevista acontecer, teve todo um trabalho aqui por trás dos bastidores, que é um trabalho feito pela nossa produção, por toda a nossa produção, e a gente precisa reconhecer isso também, além de reconhecer a disponibilidade do ministro e da assessoria dele de falar com a gente, de falar com a população do Amazonas. Adriane. Tá certo, Emanuel, muito obrigada por sua participação. Daqui a pouco a gente vai reexibir essa entrevista aqui no Manhã no Ar, assim também como a repercussão com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Muito obrigado, um ótimo dia para você. Bom dia, Adriane. Amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá. E quase por unanimidade, os deputados do Amazonas aprovaram em menos de 7 dias uma emenda que permite a reeleição da mesa diretora da casa no mesmo mandato. Antes, os membros só poderiam concorrer a cargos diferentes do que já ocupam na Assembleia Legislativa. O rito durou menos de uma semana. O projeto chegou na casa na última quinta-feira, assinado por 18 dos 24 deputados, e ontem mesmo já estava com um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Nesta quarta-feira, o assunto foi o primeiro na pauta de votação. O presidente da Assembleia, que ingressou com a proposta, garante que não houve irregularidade no processo. E todo o rito oficial ele foi atendido. Uma comissão especial foi formada a partir da reunião que aconteceu na CCJ, então os ritos legais todos foram respeitados. Na prática, na próxima eleição interna, em dezembro de 2020, os deputados que compõem a mesa diretora já vão poder se candidatar aos mesmos cargos que ocupam. Antes, eles deveriam concorrer a outra função ou ainda esperar o próximo mandato. Esta é a segunda mudança recente envolvendo a mesa diretora. No ano passado, a Casa aprovou o aumento do número de membros, que passou de 8 para 10. O cargo de corregedor-ouvidor passou a ser de 2 e foi criada a posição de terceiro secretário. A nova alteração foi aprovada por quase todos os presentes. Houve apenas uma abstenção. Eu sou contra a reeleição, inclusive essa é uma posição partidária. E entendo que a reeleição, e analisando isso friamente, ela trouxe grandes confusões para o Brasil. Ela não fez bem ao Brasil. A experiência que nós temos das reeleições não foi das melhores. Então, nesse sentido, com todo respeito aos colegas que votaram a favor, eu me abstive de votar. Já os deputados que votaram a favor justificaram que a emenda à Constituição não prejudica a escolha dos próximos representantes da Casa. Olha, eu não vejo como empecilho. Esse é um processo de escolha, de convencimento. Cada um tem o direito de disputar a sua eleição, participar do processo. Isso simplesmente é uma prerrogativa da continuidade se as pessoas acharem que estão satisfeitas. E nem mesmo o ritmo da tramitação, um pouco mais acelerado que de costume, foi questionado por quem votou pelo sim. Tem projetos aqui que em 3 dias, em regime de urgência, a gente consegue aprovar. Então, a gente hoje tem um alinhamento de a gente votar as coisas o mais rápido possível, até para desafogar a pauta, mas isso foi discutido entre a gente nos bastidores. Inclusive, isso foi de consenso coletivo, né, da maioria dos deputados. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e volta daqui a pouco trazendo informações sobre o Dia da Liberdade de Impostos. Hoje, alguns comerciantes vão reduzir os preços para você aí de casa ter uma opção de comprar sem imposto, com redução de tributos. Só para ter ideia, tem gasolina a R$ 2,20. A gente vai trazer os detalhes de onde você pode fazer essa economia. Também tem as notícias da área policial. Você vai ver que um homem foi condenado por estuprar 2 filhas. Ele tem 55 anos e estuprou uma menina de 4 e outra de 10 anos de idade. Os detalhes você acompanha em um instante só, eu volto já já.